Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Adriele. Hoje o nosso assunto é para falar sobre as orações subordinadas adverbiais. Lembrando que uma oração subordinada se faz necessário a presença de um período composto, isso significa 2 ou mais verbos, e a minha oração subordinada, ela é diferente da coordenada, uma vez que necessita da minha presença de uma oração principal e de uma outra oração que vai fazer dependência. Então, uma oração subordinada, ela vai fazer função sintática, uma dependendo da outra, para assim se estabelecer um sentido completo. Neste caso, as orações subordinadas adverbiais, elas vão ter a função de advérbio. Lembrando que o advérbio, ele vai indicar uma circunstância, seja ela de tempo, de modo, de lugar, em uma oração. Se vai fazer função de um advérbio, portanto, vai ter a função de adjunto adverbial. E essas orações subordinadas adverbiais, elas possuem 9 classificações, dependendo das circunstâncias que vão exercer, podendo ser classificadas em 9 tipos. Então, o primeiro tipo é a minha oração subordinada causal ou causais. Então, esse tipo de oração subordinada adverbial vai indicar, vai exprimir uma circunstância de causa ou de motivo em uma oração. Esse tipo de oração subordinada, ela vai ter uma conjunção integrante, e essa conjunção integrante vai indicar uma causa, podendo ser o porquê, junto, sem acento, o que, como, pois que, porquanto, visto que, uma vez que, já que, desde que. Essas conjunções integrantes vão fazer parte da minha oração subordinada causal. A título de exemplificação, não fomos à festa, visto que estava chovendo muito, né? Então, eu tenho aqui a causa. O motivo de eu não ter ido à festa é porque estava chovendo muito, visto que. Eu também tenho a minha conjunção comparativa. Esse tipo de oração subordinada comparativa vai indicar, o nome já fala, uma comparação, sendo conjunção integrante de adverbial, como, assim como, tal como, tanto quanto, como se, ou do que, quanto, tal, qual, que nem, e assim por diante. Todas essas conjunções integrantes vão fazer ligação de uma oração principal à subordinada, tendo função de comparação, por isso, uma oração subordinada comparativa. Exemplo, Paula é estudiosa tanto quanto seu irmão. Então, aqui eu estou comparando Paula com seu irmão. E eu tenho uma oração subordinada adverbial comparativa, porque eu estou exercendo a comparação de 2 termos, de Paula e o seu irmão, ok? Eu também tenho a oração subordinada concessiva. O nome já fala, vai indicar uma permissão, vai indicar uma concessão, tendo como conjunções integrantes, embora, conquanto, por mais que, posto que, apesar de que, se bem que, mesmo que, em que pese. Exemplo, Luciana gosta muito de dançar, embora esteja com o pé quebrado. Então, eu tenho uma concessão, uma permissão. Há também
situação. Embora eu tenha estudado, não atingi a nota necessária. Então, apesar de eu ter estudado, apesar de que esteja frio, então eu consigo colocar essa conjunção para indicar uma concessão. Por isso, oração subordinada concessiva. Ao contrário da minha concessão, da minha oração subordinada concessiva, eu tenho a condicional. O nome já fala. Vai exprimir, vai indicar uma condição. A título de exemplificação, iremos à festa desde que não chova. Então, logo, eu tenho a minha conjunção integrante de adverbial, indicando uma condição. A condição de eu ir a essa festa. Como conjunções integrantes, causais, aliás, condicionais, eu tenho o ser, que é o principal. Se você estudar, atingirá com êxito a sua nota. Então, é uma condição, ok? Caso você estude, sairá bem na prova. Eu tenho aqui, caso, contanto que, salvo que, a não ser que, desde que, a menos que e sem que, ok? Eu também tenho a minha oração subordinada conformativa, que vai indicar o quê? Conformidade. A título de exemplificação, consoante as regras de conduta, Antenor preferiu alertar seus colegas de trabalho. Conforme o solicitado pela professora, fizemos o trabalho. Segundo orientação da professora, fizemos o trabalho de história. Todos esses exemplos são considerados de oração subordinada conformativa, porque vai ter ali uma conjunção integrante apresentando uma conformidade. Por isso que podemos ter conforme, segundo, como. Esse como não vai ser de comparação. Por quê? Reparem, fizemos o trabalho de português como a professora pediu. Então, esse como vai indicar uma conformidade. Eu posso trocar. Fizemos o trabalho de português conforme a professora solicitou, ok? Eu também tenho a minha consecutiva, que o nome já fala, vai indicar uma consequência, tá? De modo que, de sorte que, sem que, de forma que, de jeito que, são as minhas conjunções integrantes dessa oração. Exemplo, o palestrante falou tão alto de forma que não conseguimos ouvir a apresentação. Então, eu tenho uma consecutiva, ok? Eu tenho uma consequência desta oração, tá? O aluno comeu tanto que ficou com dor de barriga, de modo que ficou com dor de barriga. É uma consequência, ok? E eu tenho a minha oração subordinada final, que exprime uma finalidade. Por isso que as conjunções integrantes possuem essa caracterização de finalidade. Podemos ser a fim de que, para que, porque e o que, tá? Então eu tenho aqui, estamos aqui com a finalidade de trabalhar. Então estamos aqui para trabalhar. Estamos aqui a fim de trabalhar, ok? Por isso, finalidade. Eu também tenho a minha conjunção, eu tenho a minha oração subordinada temporal. O nome já fala, vai indicar uma circunstância de tempo. Portanto, essas conjunções integrantes vão exprimir a ideia de tempo. Caso, tempo decorrido. São as conjunções enquanto, quando, desde que, sempre que, assim que, agora que, antes que, depois que e
é a minha oração subordinada adverbial temporal. Nós trabalhamos a minha oração principal, tá? Por que é principal? Eu tenho o verbo trabalhar ali e a minha conjunção integrante está no início daquela frase, da minha oração. Aqui nós temos algumas conjunções integrantes e a partir delas eu vou apresentar para vocês a classificação dessa oração subordinada adverbial. Uma vez que não encontrei, resolvi telefonar. Então, resolvi telefonar é a minha oração principal. Ali, uma vez que não encontrei, é a minha oração subordinada adverbial causal, porque eu estou indicando uma causa. Ela estudou tanto que foi aprovada no concurso, tanto que é uma conjunção integrante consecutiva. Portanto, estou indicando uma consequência. Ela estudou tanto que foi aprovada. Então, oração subordinada adverbial consecutiva. Caso você precise desabafar, ligue para mim. Caso é uma condição. Oração subordinada adverbial condicional. Embora não merecesse, recebi a promoção. Então, esse embora indica concessão. Isto significa que na minha oração eu vou ter uma oração subordinada adverbial concessiva. Eu também tenho, fiz a dieta conforme orientou a nutricionista. Conformidade. Então eu tenho uma oração subordinada adverbial conformativa. Preparamos muita comida a fim de que todos possam se alimentar. Eu tenho uma oração subordinada adverbial de finalidade. Quanto mais estudo, menos dificuldades temos nas avaliações. Eu tenho uma oração subordinada adverbial comparativa. Antes que o prazo terminasse, Mariana fez sua matrícula. Antes que. Oração subordinada adverbial temporal. Chegando em casa, ela fará o jantar. Chegando. Uma oração subordinada adverbial temporal. Comprometido com os estudos, conseguirei a aprovação. A fim de que esteja comprometido com os estudos. É uma finalidade. Eu estou comprometido com os meus estudos, tá? Da mesma forma, o outro exemplo. A fim de conseguir a promoção, realizarei muitas vendas. A fim de, finalidade, oração subordinada adverbial final. Joana não foi tão esforçada quanto deveria, quanto. Uma oração subordinada adverbial comparativa. Portanto, a nossa aula de hoje foi para falar sobre as orações subordinadas adverbiais e as suas 9 classificações. Espero ter ajudado a todos